Boa noite. Bom, que maravilhoso é a gente participar de um louvor desse, né? Não renova. Nós podermos louvar, claro que não só aqui em casa também, nos nossos momentos de lazer também poder cantar músicas de louvores ao nosso Deus. Que sensacional. Aliás, a gente poderia fazer uma celebração só de músicas, né? Só de louvor. Por que não, né? É sensacional. Vamos orar. Vamos pedir para Deus nos conectar neste momento, nos trazer para junto dele, para que a mensagem que nós vamos ouvir hoje seja algo que possa, seja ela 5, 10, 20, 100% dela, fique no nosso coração. E mais do que isso, sempre é a minha oração, é que a partir que a gente conheça a palavra de Deus, que a gente possa praticar, que a gente possa colocar em prática nas nossas vidas, né? A gente, às vezes, é só ouvintes, às vezes a gente só fala com Deus e a gente não pratica aquilo que Ele nos ensina. Pai querido, queremos te dar toda a honra e toda a glória. Obrigado por este louvor maravilhoso. Como é especial, Pai, nós cantarmos hinos de louvores em Teu nome, Senhor. E que nesta noite, todos nós, que estamos aqui por um momento especial de celebração, possamos ouvir a Tua palavra, a Tua voz e que chegue até o nosso coração, Pai. Que o nosso coração seja um coração que ouve a Tua voz. E me capacite, Senhor. Me dê a clareza de tudo aquilo que eu escrevi neste papel, Pai. Para que assim todos possam entender, ó Deus. É isso que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito buenos. Eu sempre gosto de começar com uma pergunta, interagindo, né? Só que são perguntas, ou pergunta, que nem esse caso, que vocês não precisam responder. Aliás, se quiserem, pode levantar o dedinho e eu gostaria de ouvir, mas não é necessário responder a pergunta. Mas eu queria fazer uma pergunta muito importante. Meus queridos, se Deus, o nosso Deus, estivesse aqui hoje, nesse momento, presente, e dissesse para vocês, peçam-me o que quiser, e eu lhes darei. Nós, dentro do nosso coração, ou daquilo que nós temos como conexão com Deus, ou no próprio automático, o que nós pediríamos a Deus? Se de surpresa Deus chegasse para você, e isso é sério, e pedisse, Fábio, eis-me aqui, o que tu queres, peça a mim, que eu vou te dar. Muitas vezes isso passa pela nossa cabeça e a gente ora a Deus e pede, Senhor, no meu caso, abra as portas de mais clientes, natural, né? Senhor, cura-me a minha saúde, Senhor, me ajude a lidar com minha área financeira, e assim, sucessivamente, a gente vai pedindo para Deus aquilo que está no nosso coração. E não está errado. Não está errado. Ontem, quero compartilhar isso, porque para mim foi impactante. Ontem nós estávamos almoçando, eu e a Diane, pedi permissão para falar isso. E eu meditando na mensagem de hoje, eu perguntei para a Diane, se Deus chegasse para ti hoje, e pedisse, olha, Diane, eis-me aqui, peça o que tu quiser e eu te darei. O que tu pediria a Deus assim, se fosse algo que tu não estivesse esperando, mas Deus chegasse para ti? E ela disse assim, que Jesus, Senhor, antecipa a volta de Cristo, né? Foi isso, né, Diane? Aí eu disse, Diane, peraí, que pedido sensacional. Olha, me surpreendeu. Mas vamos pensar por uma outra visão. Olhando para o mundo, para nossas vidas, para a tua vida, o que tu pediria? E ela disse assim para mim, olha, ouvindo essa tua pergunta, me parece que Deus é o Aladim da lâmpada, o gênio da lâmpada. Ela falou assim para mim. E isso é natural, todos nós. Porque quando nós olhamos para Deus, e quando nós estamos aflitos e queremos pedir algo para Deus, nós olhamos para aquilo do cotidiano das nossas vidas. Mas eu quero compartilhar com vocês um jovem que Deus apareceu para ele e disse, peça-me o que quiseres e eu te darei. Eu quero convidá-los, meus queridos, a vocês abrirem as suas Bíblias ou ligarem os seus aplicativos em 1 Reis, lá no capítulo 3, no versículo 5. A partir do versículo 5, a gente vai ler até o versículo 12. Do 5 até o 12, que diz assim,
Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho. À noite ele disse: peça-me o que quiser e eu lhe darei. Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com o teu servo, o meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti e foi justo e reto de coração. Tu mantiveste grande bondade para com ele e lhe deste um filho, que hoje se assenta no seu trono. Agora, Senhor, meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai, Davi. Mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dai-me, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar esse teu grande povo? O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Por isso Deus lhe disse: já que você pediu isso e não uma vida longa, nem riquezas e nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio e capaz de se discernir de modo que nunca houve e nem haverá ninguém como você. Linda e profunda passagem na vida de Salomão. A Bíblia não fala sobre esse jovem, a não ser a partir deste momento onde que ele assume o reinado do seu pai. E para que eu possa contextualizar um pouquinho, eu queria falar um pouquinho da família desse jovem, do seu pai e da sua mãe. Aliás, acho que todos conhecem quem é o pai de Salomão, do rei Salomão. É o seu pai, rei Davi, e sua mãe, a viúva Batseba. Davi, o rei Davi, ele acorda. Na verdade, a Bíblia fala que ele levanta da cama, pode ser na parte da manhã, ou pode ser durante um sono da tarde, mas ele levanta da cama e começa a caminhar pelo terraço da onde ele mora. E ele avista uma mulher, e essa mulher é tão bela que atrai, que toca o coração deste homem. Este homem busca saber quem é esta mulher e falam para ele: esta é a Batseba, mulher de Urias. Isso que é interessante. Ele procura saber quem é a Batseba. Mesmo assim, ele manda chamar esta mulher, toma em seus braços, e essa mulher tem um filho, ou melhor, nesse momento ela fica grávida de um filho do rei Davi. Mas espera um pouquinho, essa mulher não era casada? Ele não ficou sabendo que Batseba, ela era mulher de Urias? E quem era Urias? Um soldado do exército de Israel, que inclusive nesse momento em que o rei Davi comete esse adultério, ele estava em guerra, em combate. E quando esta mulher fica grávida, ela manda falar para o rei: olha, estou grávida. E o rei Davi, parece que desmorona o mundo para ele, e o rei Davi fica perdido, ao ponto de ele planejar um dos planos arquitetônicos cruéis que eu nunca vi na palavra de Deus. O rei Davi, que era assim um homem segundo o desejo e o coração de Deus, ele planeja a morte do marido de Betseba. Primeiro ele manda um recado para Joabe, que é o comandante do seu exército, pedindo para que Joabe enviasse Urias de volta para sua casa. Urias chega, achando que talvez o próprio rei tivesse algum recado estratégico da guerra, mas não. Urias chega diante do rei Davi e o rei Davi diz: meu querido, venha comigo. Te chamei aqui para que tu tivesse uma noite, um dia com a tua esposa, descanse, você está há dias na guerra, eu quero que tu passe uma noite. E Urias olhou para o rei Davi e disse: mas meu senhor, eu não vou conseguir. Como que tu queres que eu volte para casa, que eu passe 2 noites com a minha esposa, sabendo que os meus colegas do exército, os soldados que lutam junto comigo, estão na guerra? Lá é um fogo cruzado e tu me pedes para que eu venha aqui e tenha uma noite de descanso? Não, eu não consigo. E aí, depois de toda essa narrativa, então o rei Davi diz para ele: tá bom então, ok, então volta para a guerra. Só que tu vai me fazer um favor, eu vou mandar uma cartinha, um bilhete, presta atenção no plano do rei Davi. Vou mandar um bilhete
e tu entrega na mão do comandante, na mão de Joabe. E ele disse, ok. E Urias volta para a guerra, querendo lutar, querendo defender o exército de Israel. E quando ele volta, ele entrega aquele bilhete para Joabe, está escrito o seguinte, o rei Davi escreveu assim, mande Urias para a linha de frente. 2 Samuel 11:15, mande Urias para a linha de frente, aonde a batalha estiver mais violenta, para que ele possa ser ferido e morto. Ou seja, o rei Davi, ele queria esconder o seu pecado. E ele arquitetou, ele planejou a morte de Urias, que era quem? O marido, o esposo de Betseba, a mulher na qual ele cometeu adultério. Só que não para por aí, porque Davi achou que ele ia esconder o seu pecado das pessoas, mas ele não escondeu de Deus. E Deus chama o profeta Natã e diz, vai lá e conversa com o rei Davi. E o profeta Natã chega ao rei Davi e conta uma história. Essa para mim é uma das histórias mais impactantes. Vocês já ouviram a história do homem pobre e do homem rico que o profeta Natã escreve conta para o rei Davi? Então o profeta Natã chega e diz, meu rei, tem 2 homens, um rico e um pobre. O rico tem muitas posses, tem bois, tem cabritos, tem ovelhas, ele é um homem de muitas posses. E ao lado tem o seu vizinho, o homem pobre, que possui uma só cabritinha. Só que essa cabritinha ele ama de paixão. Ele pega essa cabritinha e leva para dentro da sua casa para dormir com ele. Ele pega essa cabritinha e dá comida todos os dias para ela. É a única coisa que ele tem. Porém, chega uma noite, um viajante na casa do homem rico, e o homem rico, querendo fazer uma janta e receber esse viajante, vai lá e sacrifica a cabritinha do homem pobre. Quando o profeta Natã fala isso para o rei Davi fica louco. A Bíblia diz que ele diz assim, o quê? Tá de brincadeira? Traz esse cara para falar comigo. Esse cara merece a morte. E o profeta Natã olha para ele e diz, rei Davi, esse cara é o Senhor. Muito impactante essa história. O rei Davi tinha tudo. E ele fez o quê? Ele possuiu a mulher de um soldado do seu exército, que talvez não, era a única propriedade que aquele homem tinha. A Bíblia diz que quando o profeta Natã apontou para o rei Davi e disse, esse homem é o Senhor, esse homem é você, diz que o rei Davi se arrependeu profundamente. E ele diz assim, Senhor, pequei contra ti. Está lá em 2 Samuel 12:3. Deus não ignora o pecado, mas também ele não abandona o pecador que se arrepende. Depois de tudo isso, nasce Salomão, e é a partir daqui que a gente vai entender quem era o filho de Davi. Depois que Davi consolou sua mulher Batseba e deitou-se com ela, porque a história conta, a Bíblia conta, que daí então ele trouxe a Batseba para viver com ele. Então, em 2 Samuel, no capítulo 12, no versículo 24, diz que depois que Davi consolou a sua mulher, consolou do quê? Da morte do seu marido, ele deitou-se com ela, e ela teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão. E esse versículo é tão profundo que, para mim, queridos, eu quero que essa é a minha percepção. Até o reinado de Salomão, a Bíblia não fala desse jovem. Não fala desse jovem. Mas para mim aqui está o ponto principal. O versículo termina assim, e o Senhor o amou. Para mim esse é o ponto importante, porque a gente se pergunta, tá bom, por que Salomão é o sucessor do rei Davi, sendo que ele tinha tantos outros irmãos? Porque o Senhor o amou. Salomão nasce em uma família marcada de uma história muito complicada. Mas a sua história não seria definida apenas pelo pecado do seu pai. Deus ainda tinha um propósito para a sua vida. Anos depois, seu pai, o rei Davi, morre e Salomão assume o trono. Agora imaginem a situação. Um homem jovem, um reino inteiro para ser sobre os seus ombros, um povo enorme para governar, inimigos ao seu redor, decisões difíceis. E Salomão percebe uma coisa, que ele não é suficiente para isso. E ele fala, eu não passo de um jovem
e não sei o que fazer. E é justamente nesse momento que Deus aparece para Salomão. E aí a gente entra no texto de 1 Reis, capítulo 3, versículo 5. No próprio versículo, diz que em Gibeon o Senhor apareceu a Salomão num sonho. Ele disse: peça-me, Salomão, peça-me o que você quiser e eu te darei. Esta é uma declaração impressionante de Deus ao novo rei. Peça-me o que quiser e eu lhe darei. Deus estava oferecendo a Salomão uma oportunidade extraordinária. Ele poderia pedir o que ele queria, qualquer coisa. E a resposta de Salomão começa no versículo 6, que diz assim: e Salomão respondeu: tu, ó Deus, fosse muito bondoso para com o teu servo, o meu pai, Davi. Pois ele foi fiel a ti e foi justo e reto de coração. Tu mantiveste grande bondade para com ele. E lhe deste um filho, e que hoje esse senta no seu trono. No versículo 7, e aqui vem a parte central da mensagem, diz que: e agora o Senhor, meu Deus, fizeste do teu servo reinar no lugar do meu pai. Mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Olhem a humildade desse jovem. E eu pergunto para vocês, se Deus aparecesse diante de todos nós e dissesse: eis-me aqui, peçam-me o que vocês quiserem, e eu lhes darei, qual seria a nossa resposta? A sabedoria de Salomão começa quando ele reconhece a sua insuficiência. Salomão não diz: olha, Senhor, eu sou capaz, calma. Me dá um tempo aqui só para me organizar aqui, talvez as finanças do reinado, ver quem são os meus comandantes. Calma, eu estou aqui entrando logo eu vou estar top e fica tranquilo, pode confiar. Não, ele não disse isso. O que ele disse? Ele disse: Senhor, eu não sei o que fazer. Salomão não pede uma mão mais forte, ele pede um coração mais sensível. E quando nós passamos para o versículo 9, Salomão diz: dá ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo, capaz de distinguir entre o bem e o mal. Esse foi o pedido de Salomão a Deus. Esse termo no original, ou seja, um coração cheio de discernimento para governar o teu povo, no original significa literalmente um coração que ouve. Então Salomão pede a Deus: Senhor, me dá um coração que ouve a tua voz para governar o povo. Do ponto de vista hebraico, coração não representa apenas sentimento, mas o centro da vontade, da mente e das decisões e das consequências. Ou seja, Salomão pede uma mente que governada pela voz de Deus e que seja sensível àquilo que o povo deseja. Por que esse jovem não pediu primeiro para Deus mudar as circunstâncias, então? Se ele não estava preparado, se ele relata que: Senhor, eu não sei o que fazer, não sou capaz. Por que o pedido de Salomão não foi: calma, Senhor, será que eu sou o mais indicado? Tem outros irmãos, talvez melhores ou até mais experientes? Não, ele pediu que Deus desse um coração cheio de discernimento. E isso é maturidade. Isso é reconhecer quem Deus é. E aí quando nós olhamos para nós, quando nós olhamos para o nosso coração, talvez uma das orações mais maduras que nós possamos fazer nos dias de hoje é: Senhor, antes de mudar aquilo que está ao meu redor, muda aquilo que está dentro de mim. Um coração, meus queridos, que ouve, não é apenas um coração que escuta. E essa é uma grande diferença. Quando nós escutamos, aliás, escutar é escutar uma música, é escutar uma notícia, tudo aquilo que nós não damos importância e que nós não queremos guardar na nossa mente, no nosso coração, nós escutamos. Agora, ouvir é diferente. Ouvir é dar importância. Podemos escutar muitas coisas durante o dia, escutar uma música, escutar uma notícia, mas ouvir significa dar importância, prestar atenção, compreender e responder. E foi isso que Salomão pediu a Deus, que ele pudesse ouvir aquilo que é profundo e aquilo que era importante. Por isso que nós ouvimos os nossos professores, porque é importante e eles são importantes. Por isso que nós ouvimos
os nossos pais, porque eles são importantes e isso é importante. Por isso que nós ouvimos e amamos as pessoas que estão ao nosso redor, porque elas são importantes e isso é importante. E é por isso que nós ouvimos a Deus, porque é importante. Ele é importante. Um coração que ouve Deus não é simplesmente aquele que conhece muitos versículos, e não é aquele que busca o conhecimento para defender aquilo que acredita, mas um coração que ouve a Deus é aquele que permite que a palavra de Deus corrija o seu caminho. Davi ouviu Natã e se arrependeu. Pai, contra o Senhor eu pequei. Isso é um coração que ouve. Às vezes nós queremos ouvir a Deus somente quando Ele diz aquilo que nos convém. E quando Deus diz que nós estamos errados, nós ouvimos. E quando Deus diz quando nós precisamos pedir perdão, muitas situações dentro do próprio corpo de Cristo, dentro da igreja, se resolve com um simples pedido de perdão. E quando Deus diz que você precisa se arrepender, Salomão sabia que uma decisão errada poderia afetar muitas pessoas. Salomão não pediu sabedoria para benefícios próprios. Ele disse: dá ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo. Ele sabia que as suas decisões afetariam muita gente. E o mais interessante é que Salomão era apenas um jovem, que a própria Bíblia fala que ele não sabia o que fazer. É por isso que nós também precisamos de um coração que ouve a Deus. Nós precisamos de um coração que ouve a Deus quando nós lideramos um ministério. Nós precisamos de um coração que ouve a Deus quando nós discipulamos pessoas. Nós precisamos de um coração que ouve a Deus em nossos relacionamentos com as nossas esposas, com os nossos esposos. Isso evita muitos conflitos dentro dos nossos relacionamentos. Nós precisamos de um coração que ouve a Deus quando nós educamos os nossos filhos. Um cristão influencia as pessoas ao seu redor. Por isso que nós precisamos de um coração que ouve a Deus. Por isso, precisamos pedir: Senhor, dai-me um coração que saiba te ouvir. Porque uma decisão tomada sem ouvir a Deus pode e vai ferir muitas pessoas. Mas uma decisão tomada debaixo da direção de Deus pode abençoar uma geração. Deus se agradou do pedido de Salomão. A gente pode ver isso no versículo 10. Versículo 10 diz que o pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Mas agradou de tal maneira que Deus acrescentou ao seu pedido riquezas, honras e longa vida. Por quê? Porque o pedido de Salomão agradou a Deus. Talvez, meus queridos, essa seja uma palavra para todos nós. Antes de pedir a Deus algo maior, precisamos perguntar se temos um coração preparados para carregar aquilo que nós pedimos a Deus. Muitas vezes, muitas vezes nós queremos as melhores posições. É verdade, mas nós não queremos as responsabilidades. Queremos autoridade, mas não queremos a submissão. Queremos falar em nome de Deus, e olha o peso disso para todos nós, mas não queremos ouvir a Deus. Queremos as bênçãos, mas não queremos transformação. Porém, Salomão começa pelo lugar mais certo. Senhor, dai-me um coração que possa te ouvir. Eu quero encerrar essa mensagem com 3 perguntas, para que todos nós pudéssemos voltar para as nossas casas. Olha, queridos, nós tivemos, acho que deve ter fechado uns 25 minutos aqui de nós ouvirmos esta mensagem. Talvez 5 minutos a gente vai gravar e vai poder aplicar nas nossas vidas. 5 minutos. Talvez 10 minutos, depende de como você está ouvindo esta mensagem. Mas eu gostaria de deixar 3 perguntas para que a gente pudesse levar para as nossas casas. E mais, que a gente pudesse refletir todos os dias. A primeira pergunta é: eu tenho parado para ouvir a Deus? Nós temos investido tempo, parado nas nossas vidas, refletido para ouvir a Deus? Ou só temos falado com Deus? Só estamos falando. Nesse mundo em que nós vivemos, em especial a Serra Gaúcha, a gente é muito do ser e ter. Ou seja, a gente tem para ser. Por isso que os nossos pedidos é sempre sobre
coisas. Ou seja, nós temos só falado com Deus ou nós estamos ouvindo a Deus? Eu quero deixar mais uma pergunta para vocês. Eu dou ouvidos a Deus quando Ele me corrige? O profeta Natã disse a Davi: Davi, você é esse homem. E Davi se arrependeu amargamente, ao ponto de ele dizer: Senhor, pequei contra ti. Esse homem é você. E a terceira pergunta para que nós possamos refletir nas nossas casas é: se Deus dissesse hoje para nós, peça-me o que quiser, e eu darei a você, o que nós pediríamos? Essa é a parte importante. O que nós estamos pedindo para Deus? Nós estamos pedindo para Deus um coração que ouve Deus. Nós estamos pedindo para Deus um coração que ouve Ele. Um coração que ouve Deus, ele não é perfeito, mas ele é ensinável. E talvez essa deve ser a nossa oração hoje. Senhor, não me dê apenas aquilo que eu quero, mas dai-me um coração capaz de ouvir aquilo que o Senhor quer. Por que foi importante nós olharmos para a vida da família de Davi, de Salomão? Porque Salomão veio de uma família complexa. Sua mãe era viúva. O seu pai tinha feito adultério com a sua mãe. Pior ainda, ele tinha arquitetado a própria morte do marido de Batseba. Mas Deus, na sua totalidade, separou este jovem para ser o rei. E esse jovem, sem saber o que fazer, ele diz: Senhor, dai-me um coração capaz de ouvir aquilo que o Senhor quer. Meus queridos, que nós possamos levar essa singela mensagem para o nosso coração. Porque os dias sem Deus, sem nós ouvirmos a Ele, são mais difíceis. E nós, como cristãos, precisamos aprender a ouvir a voz do nosso Deus. Amém? Vamos orar? Pai querido, queremos te agradecer, Deus, por este momento precioso, por esta mensagem. Senhor, que todos nós possamos refletir, ó Deus, na Tua voz, pensarmos que nós precisamos de Ti. Nós queremos, ó Senhor, ter a Tua voz em nosso coração. Queremos andar naquele que é o único caminho, Senhor, e não nos desviarmos nem para a direita e nem para a esquerda. Pai, nós precisamos de Ti. Nós clamamos pelas Tuas bênçãos, clamamos pela Tua mão sobre nós, Pai. Vivemos dias complicados, Pai. Nós vemos terremotos acontecendo, nós vemos guerras acontecendo, Senhor, e o que passa ao nosso coração é que realmente, Pai, está próximo o Teu dia. E isso nos traz muita alegria, mas que nós não nos desviaremos nem para a direita e nem para a esquerda. Esse é o nosso pedido, Senhor. E que nós possamos ter, sim, um coração que saiba Te ouvir, ó Deus. Esse também é o nosso desejo, Senhor. E nós Te agradecemos por isso. Nos conduza para as nossas casas e cuide da vida de cada um aqui. Cuide do coração de todos nós aqui, Pai. Que todos nós possamos entender, principalmente, qual é o Teu plano e o Teu propósito para as nossas vidas. E nós oramos em nome de Jesus. Amém.